E o Jornal Segurito já está no ar. E hoje eu inicio uma série de vídeos sobre NHO 06, a avaliação da exposição ocupacional ao calor. E vamos começar lendo o objetivo dessa norma. Esta norma técnica tem por objetivo o estabelecimento de critérios e procedimentos para avaliação da exposição ocupacional ao calor que implique sobrecarga térmica ao trabalhador, resultando em risco potencial de dano à sua saúde. Sobrecarga térmica e que cause dano à sua saúde. Esse é o objetivo, de estabelecer critérios e procedimentos para avaliar esse tipo de exposição. E a aplicação. Esta NHO se aplica à exposição ocupacional ao calor em ambientes internos ou externos. Isso é importantíssimo. As pessoas acham que eu vou fazer a avaliação só em área interna. Não. Interna ou externa, com ou sem carga solar direta. Tá? Então, exposto ao sol ou não exposto ao sol, em quaisquer situações de trabalho que possam trazer danos à saúde dos trabalhadores, não estando, no entanto, voltada para a caracterização de conforto térmico. Então, por exemplo, você está num ambiente aí que está um pouco quente porque o ar-condicionado está desligado e está causando desconforto. Não, esse é o foco. O foco é ambientes que possam trazer dano à saúde dos trabalhadores em função do excesso de calor. E o critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor, adotado pela presente norma, tem por base o índice de bulbo úmido termômetro globo, o famoso IBUTG, relacionado à taxa metabólica, que a gente representa aqui pela letra M. Então, o que é o IBUTG? O índice de bulbo úmido termômetro globo é o índice utilizado para avaliação da exposição ocupacional ao calor que leva em consideração temperatura ambiente, velocidade do ar, umidade do ar e calor radiante. Nos próximos vídeos a gente vai detalhar mais isso, mas só para entender o que leva em referência o IBUTG. E a taxa metabólica? Quantidade de energia por unidade de tempo produzida no interior do corpo humano que leva em consideração a atividade física exercida. Então, bora entender a taxa metabólica. Imagina que você agora está sentadinho vendo esse vídeo. Então, você está gastando uma determinada energia. Agora imagina que você está agora com uma marreta quebrando pedra no sol de meio-dia. Está gastando outra taxa metabólica e lógico isso vai influenciar. Então é isso aí que ele vai verificar. Ele considera a atividade física exercida e o quanto de energia você está produzindo nessa atividade. E o IBUTG para ambientes internos ou para ambientes externos sem carga solar direta. Tá? Então dentro ou fora, mas fora tu está numa área de sombra. A equação vai ser a seguinte: IBUTG é igual a 0,7 vezes TBN. TBN significa termômetro de bulbo úmido natural, mais 0,3 vezes TG. TG significa termômetro de globo. Então, vou pegar os valores do medidor de estresse térmico e jogar nesta equação. Depois a gente vai detalhar tudo isso, mas bora lá. Para ambientes externos com carga solar direta, eu vou pular a equação para ler embaixo aqui o seguinte, ó. Considera-se carga solar direta quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador exposto. Então, tu está exposto diretamente ao sol. Ok? E o IBUTG vai ser igual a 0,7 vezes TBN. TBN, volta a falar, termômetro de bulbo natural, mais 0,2 vezes TG. TG, termômetro de globo, mais 0,1 vezes TBS. TBS, termômetro de bulbo seco. Então, para calcular para ambientes externos com carga solar direta, ou seja, exposto ao sol, eu vou usar esta equação. E o medidor de estresse térmico, ele apresenta esses três termômetros. O TG, né, essa bola metálica aí, que é o termômetro de globo. O TBS, que é o fininho que fica no meio, que é o termômetro de bulbo seco. O TBN, que é o termômetro de bulbo úmido natural, que é como se fosse esse copinho. Tá? E isso aqui a gente chama de medidor de estresse térmico, que muita gente chama de termômetro de globo. E as taxas metabólicas? As taxas metabólicas relativas às diversas atividades físicas exercidas pelo trabalhador devem ser atribuídas utilizando os dados constantes do quadro 1. Já vamos ver o quadro. Que apresenta as taxas estabelecidas em função do tipo de atividade. Aquilo que eu falei, né? De acordo com a atividade, eu tenho uma determinada quantidade de energia. E aí o quadro 1 aparece o seguinte, ó. Sentado em repouso, sem a taxa metabólica, unidade W, que é tantos watts, né? Então, seu trabalho leve com as mãos, 126. Trabalho moderado com as mãos, 153. E conforme eu vou fazendo uma atividade que exija mais energia do trabalhador, vai aumentando a taxa metabólica. Ok?
que ao lado ele fala o seguinte, ó, que esses dados foram adaptados a partir dos valores constantes das normas ISO citadas nas referências, que apresentam exatidão de mais ou menos 20%. Tá? Então, tem as ISOs que a NHO cita, e essa NHO vai falar, olha, esses valores aqui não são exatos 100%, tem uma exatidão mais ou menos 20%. E a taxa metabólica definida para o homem padrão, de área superficial igual a 1,8 metro quadrado, ela pode ser convertida de quilocaloria, porque a gente está acostumado lá na NR15, no anexo 3, em quilocaloria por hora, né? Então, como é que eu faço para converter desse watt aqui para quilocaloria por hora? Eu multiplico o valor daqui por 0,8594845, tá? E aí eu teria o valor em quilocaloria por hora. Limites de exposição ocupacional. Os limites estabelecidos nesta norma são válidos apenas para trabalhadores sadios. Okay? Se o cara está doente já não tem como referência, lógico. Com reposição de água e sais perdidos durante suas atividades. Então o cara tem como beber água, tudo direitinho, mediante orientação e controle médico. E o que mais? E com uso de vestimentas tradicionais, compostas por calça e camisa de manga longa ou macacão de tecido simples, que permitam a circulação de ar junto à superfície do corpo e viabilizem a troca de calor com o ambiente pelos mecanismos de convecção e evaporação do solo. Então, os limites de tolerância que a gente vai apresentar aqui, que a norma apresenta, na verdade, é para você com uma vestimenta adequada, tudo direitinho. Tá? Se você tiver com uma vestimenta que não deixa fazer a transpiração corretamente ou mais adequadamente, mais facilmente, aí eu vou ter que ter alguns ajustes. A gente vai falar disso depois também. E o limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado e na taxa metabólica média ponderada. Este é um limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos corrido ao longo da jornada de trabalho. Então, o que é isso? Durante a sua atividade, durante o seu dia de trabalho, você vai estar exposto a várias situações de calor. Então, o que você vai fazer? Qual é a hora mais desfavorável durante o dia? Digamos que seja de, sei lá, de 1 hora às 14 horas. Então, das 13 horas às 14 horas é o horário mais desfavorável. Mas nesse horário de 13 às 14 horas, você fica exposto a mais de um calor, a mais de uma temperatura. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma média ponderada. Ele já vai mostrar como fazer isso. E quando o trabalhador estiver exposto a uma única situação térmica ao longo do período de 60 minutos, considerado na avaliação, o IBUTG será o próprio IBUTG determinado para essa situação. Então é lógico, nesse meu exemplo, se das 13 às 14 horas eu fico exposto a uma mesma temperatura, a média é ele mesmo. Tá? Então se eu fico exposto a 25 graus Celsius, das 13 às 14 de IBUTG, vai ser 25 graus Celsius. Mas pode acontecer de eu ficar exposto a vários valores. Aí o que acontece? Caso o trabalhador esteja exposto a 2 ou mais situações térmicas diferentes, o IBUTG deve ser determinado a partir da equação 5.3, utilizando os valores de IBUTG representativos de cada uma das situações térmicas que compõem o ciclo de exposição do trabalhador avaliado. Já calma aí. Destaca-se que o ciclo de exposição pode ter duração diferente de 60 minutos. No entanto, a determinação do IBUTG sempre deve considerar um período de 60 minutos corrido. Então, bora entender essa história toda. Já falei para vocês que eu tenho que calcular o IBUTG médio. Então, aqui embaixo está a equação. Toda vez que você vê um tracinho em cima aqui de uma sigla, significa médio. Então, nesse caso, o IBUTG média é igual a IBUTG1 vezes o tempo 1. O que é isso? Imagina que das 13 às 14 horas, você ficou das 13 às 13h15 exposto a 25 graus Celsius. Então eu ia pegar 25 graus Celsius, substituir aqui no IBUTG1 vezes 15 minutos. Tá? Só que o resto dos 45 minutos para completar os 60. Os outros 45 minutos eu fiquei exposto a 28 graus Celsius. Então, IBUTG2, 28 vezes 45. Como eu peguei só duas temperaturas, dividiria por 60 e eu teria o IBUTG médio. Agora, se eu tivesse dezenas de exposições em 60 minutos, eu ia colocando. É isso que essa equação está me mostrando, tá? Então, eu vou colocar a temperatura e o tempo que eu fiquei, mais a temperatura e o tempo, até completar 60 minutos.
Se por acaso, durante 60 minutos, eu fiquei exposto à mesma temperatura, aí tá fácil. É esse valor mesmo. O IUBUTG e a taxa metabólica a serem utilizados como representativo da exposição ocupacional a calor devem ser aqueles que, obtidos no mesmo período de 60 minutos corrido, resultem na condição mais crítica de exposição. E aí, detalhe importante, ó, o IUBUTG e a taxa metabólica. Porque o IUBUTG pode estar alto, mas a taxa metabólica pode ser que não esteja tão alta assim. Você está lá sentado. Então você tem que verificar o que é mais crítico juntando. Então, a taxa metabólica mais crítica e o IUBUTG mais crítico. A temperatura mais crítica. Porque eu posso estar sentado num ambiente muito quente. E eu posso estar quebrando pedra num ambiente com ar-condicionado. Vai ser difícil, mas sabe para vocês entenderem. Ou seja, eu tenho que considerar as duas variáveis. A situação mais crítica em relação ao IUBUTG em relação à taxa metabólica. E os limites de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados, já vamos ver o que é isso, estão apresentados na tabela 1. Então, bora começar a ver os limites de tolerância, limite de exposição ocupacional, para os diferentes valores de taxa metabólica. Seus valores também são tratados como nível de ação para as exposições ocupacionais ao calor e ainda devem ser utilizados na avaliação de exposições eventuais ou periódicas em atividades nas quais os trabalhadores não estão expostos diariamente, tais como manutenção preventiva ou corretiva de fornos, forjas, caldeiras, etc. O que é isso? Essa tabela que eu vou apresentar é para trabalhadores que não estejam aclimatados e para trabalhadores que realizam atividades eventuais. Então, o cara lá vai fazer a manutenção preventiva de uma determinada... na caldeira. Não é todo dia que ele faz aquilo. Então eu vou usar esse critério, esse quadro. Só que eu falei que são para trabalhadores aclimatados. O que é? Para não aclimatados, na verdade. Mas o que seria uma aclimatização? Seria a adaptação fisiológica decorrente de exposições sucessivas e graduais ao calor que visa reduzir a sobrecarga fisiológica causada pelo estresse térmico. Complicou? Imagina o seguinte, eu moro em Manaus. Aqui em Manaus é quente pra caramba. Só que eu estou aclimatado. Agora imagina que você mora numa cidade que não é tão quente. E você vem para cá, para Manaus. Você vai sentir muito mais do que eu. Por exemplo, quando eu vou para o Nordeste, eu não acho tão quente. Porque aqui em Manaus não tem vento. E lá no Nordeste, apesar de ser quente, tem a ventilação que ajuda a reduzir esse estresse térmico. Então eu estou aclimatado. Tá? Eu tenho uma adaptação fisiológica já a essa situação. Porque eu fico exposto sucessivos e gradualmente ao calor. Então, para pessoas não aclimatadas, eu vou usar o quadro 1. E a tabela 1 é o seguinte, ó. Nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional para trabalhadores não aclimatizados. Então, se eu estou aclimatizado, isso aqui serve como nível de ação. Ou seja, eu vou começar a tomar medidas preventivas. E se eu não estou aclimatizado, esse é o meu limite. Então, bora pegar um exemplo aqui, ó. 345, que é a taxa metabólica, o IUBUTG máximo que eu poderia ficar exposto é a 24,1 graus Celsius. Então, olha lá, eu coloquei um valor aqui porque eu vou comparar com outra tabela. Então, guarda esse número. 345, a taxa metabólica, um limite de tolerância é 24,1. Então, se eu não tivesse aclimatado, esse seria meu limite de exposição. Se caso eu esteja aclimatado, já estou acostumado com aquela exposição, depois a gente vai falar um pouco mais de aclimatização, esse aqui seria o meu limite, tá? Agora, seria meu nível de ação, na verdade. Então, bora continuar. Agora, para trabalhadores aclimatizados, os limites de exposição a serem utilizados são apresentados na tabela 2. Porque se você já está aclimatizado, o que vai acontecer? A temperatura pode ser um pouquinho maior. Olha lá. Limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Ó, lá era 24 ponto tal, né? Aqui o 346 virou 27,5. Como eu já estou aclimatizado, eu posso ficar exposto a um valor um pouquinho maior. 27,5. Além dos limites estabelecidos da tabela 1 e 2, essas tabelas que a gente acabou de ver, deve ser observado também o valor teto. Tabela 3, que a gente vai ver qual é. Acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem o uso de vestimentos e equipamentos de proteção adequados em nenhum momento da jornada de trabalho. É um valor teto, um valor limite. Eu não posso ultrapassar. E o que é o valor teto?
valor de BUTG relacionado a uma taxa metabólica que define condições extremas nas quais o trabalhador não é mais capaz de manter o equilíbrio térmico, implicando aumento da temperatura central de 1 grau Celsius em menos de 15 minutos. Já está numa situação que é crítica. Okay? O corpo não consegue manter o equilíbrio térmico. E a tabela é essa aqui, ó. Valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Então, o valor teto, ó. Percebe que agora o limite, ó, que estava vendo lá da faixa de 33, né? Aqui está dando 35,9. Então, a 344 de taxa metabólica, eu só posso ter um IBUTG máximo de 35,9. Então, eu tenho uma tabela para não aclimatizados. Eu tenho uma tabela para aclimatizados. A primeira tabela também serve para aclimatizados como nível de ação, ou seja, onde eu vou começar a tomar medidas preventivas. E eu tenho uma terceira tabela de valor teto que é, olha, não pode passar de jeito nenhum, te vira aí para não chegar nesse valor. E a aclimatização requer a realização de atividades físicas e exposições sucessivas e graduais ao calor, dentro de um plano que deve ser estruturado e implementado sob supervisão médica, para que de forma progressiva o trabalhador atinja as condições de sobrecarga térmica similares àquelas previstas para a sua rotina normal de trabalho. Então, eu pego você, digamos que mora numa região fria, vem para cá, não é que você não possa realizar atividade. Você paulatinamente, devagarzinho, vai sendo aclimatado. De acordo com a supervisão médica. E a aclimatização deve ser específica para o nível de sobrecarga térmica a que o trabalhador será submetido e, consequentemente, para a qual deverá estar adaptado. Então, eu vou ter que verificar qual é a situação, de quanto vai aumentar a temperatura. E são considerados não aclimatizados os trabalhadores, primeiro, que iniciarem as atividades que impliquem exposição ocupacional ao calor. Então, eu moro em Manaus, vou trabalhar numa área muito quente aqui em Manaus mesmo. Eu não estou aclimatizado, eu estou aclimatizado no clima da cidade. Mas se me colocar do lado de uma caldeira, num setor de fundição, eu vou ter problema também, porque está mais alto do que eu estou normalmente acostumado. Então também não estarei aclimatizado para essa situação. Segunda situação, que passarem a exercer atividades que impliquem exposição ocupacional ao calor mais crítica do que aquelas que estavam expostas anteriormente. Então, eu já estava trabalhando do lado da caldeira, fui um lugar mais quente ainda. Também não estou aclimatizado. E mesmo já anteriormente aclimatizado, tem se afastado da condição de exposição por mais de 7 dias. E aí percebe que férias matou a tua aclimatização. Passou 7 dias afastado daquela situação, você vai ter que voltar, teoricamente, de forma paulatina, devagarzinho de novo, para poder se aclimatizar. Que tiver exposições eventuais ou periódicas em atividades nas quais não estão expostos diariamente. Então, aquilo que já falamos também, não estou aclimatizado quando você vai fazer uma atividade que não é da tua rotina. E aí é no ambiente quente. Você não está aclimatizado para aquilo. E para exposições ocupacionais abaixo ou igual ao nível de ação, a gente viu lá na tabela 1, não é necessária a aclimatização, porque já são valores baixos. Neste caso, o trabalhador não aclimatizado pode assumir de imediato a rotina normal de trabalho. Então você vai lá na tabela 1, no quadro 1 que eu mostrei. Se os valores estão seguindo o quadro 1, ok, eu não preciso de aclimatização. Mas se não estão seguindo, aí eu vou precisar primeiro aclimatizar o trabalhador. Para exposições acima do nível de ação, deve ser realizado um plano de aclimatização gradual. Neste caso, o trabalhador inicia as atividades cumprindo o regime de trabalho mais ameno, que deve ter como ponto de partida os valores do nível de ação, sendo a sua exposição elevada progressivamente até atingir a condição de exposição ocupacional existente na rotina de trabalho, que é a condição real. Então vai devagarzinho aumentando. Trabalhadores já aclimatizados que passarem a exercer atividades que impliquem condições de exposições mais severas deverão ser submetidos à aclimatização adicional. Então, mesmo aqueles que já estão expostos a uma situação quente, eu tenho que também aumentar a temperatura devagarzinho. E o plano de aclimatização deve ser elaborado a critério médico em função das condições ambientais, individuais e da taxa de metabolismo relativa à rotina de trabalho. Então, tudo isso tem que ser considerado, mas visto pelo médico, tá? O médico de trabalho. E você sabe que todo vídeo indica um livro, e um livro sobre temperaturas extremas, calor e frio, manual técnico para avaliação da exposição ao calor e ao frio, do Alexandre Pinto da Silva, da editora LTR. Então,
faça a leitura desse livro que vai ajudar a entender bem não só a NHO, mas também o anexo 3 da NR15. Quer receber esse material? Basta mandar um e-mail para mariosobral@jornalsegurito.com. Mais informações, além aqui do Jornal Segurito no YouTube, tem o meu site www.jornalsegurito.com, tem o podcast SeguritoCast, tem o SST, o canal com meu amigo Nestor, então tem muita informação de segurança gratuita para você. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo que eu faço periodicamente para você. Um abraço e até o próximo programa.